Graça e paz, como é que você está? Eu espero que muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um encontro, não comigo, mas com o Senhor Jesus. E no encontro dessa noite nós vamos mergulhar juntos em uma palavra muito conhecida do Senhor Jesus. E se você não conhece, eu vou te explicar parte por parte sobre ela. Nós temos como tema da mensagem de hoje, Caminhando com Jesus. E a passagem que nós vamos fazer leitura é sobre justamente uma caminhada. E nós vamos refletir dentro disso. Como tem sido a tua caminhada hoje? Tem sido ao lado de Jesus? Você sabia que Jesus está nessa sua caminhada também? Vamos entender isso juntos, que o Espírito Santo venha falar a teu coração através da mensagem de Deus. Então, para a gente iniciar isso, abre comigo a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Lá está escrito o seguinte: Lucas 24, 13 ao 35. A caminhada para Emaús. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém em 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos de vê-lo, para que eles não o reconhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu dizendo: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube do que aconteceu lá nesses dias? E Jesus disse: O que aconteceu? Quais coisas? E eles responderam: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E alguns dos que estavam com a gente foram até o sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres tinham dito, mas a Jesus não o enxergaram. Então Jesus disse para eles: ó tolos e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convia que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, Jesus fez como se fosse ir para longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, partiu e deu a eles. E os seus olhos naquele exato momento foram abertos, e eles o reconheceram. E ao reconhecer, Jesus desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava com a gente, durante todo o caminho que percorremos, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos e quem estava junto com os 11, dizendo: de fato o Senhor está ressuscitado, e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Eu peço ao Espírito Santo, nesse momento, que através dessa mensagem sobre a caminhada de Emaús, a caminhada para Emaús, que você venha receber da presença de Jesus na tua vida. Que na tua caminhada, que na corrida que você está percorrendo, Jesus venha fazer parte. Que essa mensagem venha a ser clara, o mais claro possível, clara como a água, transparente como a água. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo do Espírito Santo para a tua vida. Que essa mensagem, ela venha ficar gravada no teu coração e na tua mente. Que ela venha causar uma mudança de hábitos, de mente e mudança de vida. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui, ela é muito conhecida por todos nós. Talvez você nunca tenha escutado ela, mas ela trata justamente sobre uma caminhada.
Só que dentro dessa caminhada existem várias informações. Existe o contexto dessa caminhada. E eu vou te explicar qual o contexto disso. Essa caminhada ocorreu depois da crucificação de Jesus. Como você pode ver ali, depois do terceiro dia em que Jesus ressuscitou. Porém, esta caminhada e a reflexão da visão dos discípulos de quem estava seguindo Jesus, caminhando com Jesus, era uma reflexão de um povo de discípulos, de seguidores derrotados. Seguidores que se sentiam incapazes, enfraquecidos, porque aqueles a quem eles seguiam morreu, foi crucificado, foi entregue pelos próprios sacerdotes, pelos próprios governantes a uma cruz. Então, naquele momento, eles estavam cegados pela dor, pelo sentimento de que não existe mais nada a ser feito. Acabou tudo. O que eu posso fazer agora? Jesus morreu. A gente estava seguindo. Ele estava curando, fazendo milagres. Ele estava entregando uma palavra maravilhosa por onde ele passava. E agora entregaram e mataram ele. É o fim. Nessa situação, para você conseguir compreender essa caminhada, duas pessoas que seguiam Jesus, conheciam o Senhor, estavam tristes pelo que tinha acontecido. Estavam tristes por Jesus ter morrido naquela cruz. Mesmo aquelas mulheres que foram até o sepulcro pela primeira vez, viram que estava vazio, que estava aberto, estava vazio, Jesus não estava lá. E mesmo elas tendo visto os anjos dizendo para eles, ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque procuram entre os mortos quem está vivo. Mesmo elas compartilhando essa mensagem para os outros, eles estavam ainda duvidando. Eles ainda não conseguiam acreditar. Mesmo após a cruz de Jesus, mesmo após ao terceiro dia ele ter ressuscitado, Jesus não apareceu diretamente a eles, eles estavam cegados pelo sentimento de que era o fim, de que Jesus estava morto. Não existia mais nada a ser feito. Eles largaram suas casas para seguir Jesus, largaram seus empregos, seus trabalhos, suas famílias para seguir Jesus. E Jesus morreu. Acabou tudo, não tenho mais nada. E aí é que entra a mensagem principal. O sentimento de derrota, de falha, era tão gigante que eles esqueceram totalmente a mensagem que Jesus havia entregado e estava entregando por onde ele passava. Deus permaneceu no mesmo lugar. Jesus permaneceu no mesmo lugar manifesto para quem crê nele, para quem acreditava nele, para quem acredita hoje nele. Jesus permanece no mesmo lugar. Mas a dor, a tristeza, esse sentimento de incapacidade era tão grande que eles não conseguiam enxergar Jesus. Mas o Senhor estava sempre no mesmo lugar, como ele havia prometido. Ele tinha deixado e deixaria um Consolador como ele havia prometido. E ele deixou, que é o Espírito Santo, que hoje nos dá o entendimento da mensagem de Deus, da palavra, que hoje te dá o entendimento do que eu estou te falando agora. Ele disse que deixaria. Mas a tristeza, esse sentimento de ser incapaz, de ter perdido tudo, de que o Mestre morreu na cruz, estava tão grandioso que eles esqueceram de tudo isso. E essa caminhada, quando a gente descreve ali, quando é descrito ali no versículo 13 ao 14, eles saíram de Jerusalém, de onde o caos estava gigante, de onde o que só se falava era sobre a crucificação de Jesus. O assunto mais comentado estava nos trending topics do X agora, né? O Twitter, seria Jesus, a crucificação de Jesus, porque todo mundo estava falando daquilo. Todo mundo estaria falando daquilo que aconteceu. E eles saíram, porque eles estavam tristes, com um sentimento de derrota, com um sentimento de incapacidade, de que aquilo que eles depositaram, tudo que tinham, acabou, porque o Senhor foi morto numa cruz. E essa caminhada, para você compreender, de Jerusalém a Emaús, a palavra diz que é em torno, uma distância de 60 estádios. Você pode nem compreender o que é 60 estádios, mas eu consegui, vou te explicar melhor. Vou transmitir para uma mensagem atual. 60 estádios seria em torno de 11 quilômetros. Em questão de horas, seria mais ou menos 1 hora e 6, 7 minutos de caminhada. Então eles saíram de Jerusalém, percorreram um caminho em torno de 1 hora e pouco, eles estavam percorrendo esse caminho.
E nesse momento que eles estavam percorrendo esse caminho, eles estavam questionando sobre a sua própria fé. Eles estavam vendo aquilo que eles depositaram fé tendo sido crucificado. Eles estavam discutindo e conversando sobre o que havia acontecido e totalmente desesperançosos. Eles estavam claramente tristes, ao ponto que Jesus fala mesmo para eles. Eles estavam incrédulos sobre o que havia acontecido. Eles não estavam acreditando que aquilo estava acontecendo de verdade. E quando a incredulidade, quando a dúvida nos atinge, nós vamos tender a regredir. E é isso que eu quero que você compreenda. Sair de Jerusalém para Emaús foi uma caminhada de regressão. Foi uma caminhada de passos para trás. Amém? Eu quero que você entenda isso. Esses dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém a Emaús estavam dando passos para trás, não para frente. Eles estavam, enquanto eles caminhavam para Emaús, nessa caminhada de 11 quilômetros, eles estavam questionando, eles estavam discutindo sobre o que havia acontecido, e a cada momento que eles iam falando, eles iam ficando mais tristes, mais revoltados com o que tinha acontecido. Entregaram tudo, largaram tudo para seguir Jesus. Jesus morreu, é o fim, nós não temos mais nada, o que vai acontecer com a gente acabou com tudo, largou tudo por ele e ele morreu numa cruz, foi entregue numa cruz. Esse é o sentimento que eles estavam carregando naquele momento. Um momento de passos para trás. E essa é uma das reflexões que a gente precisa fazer. Como tem sido a tua caminhada? Será que você hoje pode dizer que tem dado passos para trás? Será que você hoje talvez não esteja dando passos para trás e imagina que está andando para frente? Por quê? Quando a tristeza toma conta da tua vida, quando a dor toma conta dos teus pensamentos, da tua visão, nós vamos somente regredir, nós vamos ficar paralisados. É como se estivéssemos caminhando em uma esteira de academia. Vamos estar correndo, caminhando, mas não vamos sair do lugar. E esse é o sentimento que estava tomando conta da mente desses dois. E de todos os 11 que é descrito ali. Todos os 11 que estavam acompanhando os 11, todos estavam com um sentimento de dúvida relacionado à morte de Jesus, um sentimento de tristeza pela morte de Jesus. Mesmo aquelas mulheres tendo ido falar com cada um deles, contar que elas foram no sepulcro, o sepulcro estava vazio, e que elas tiveram a visão de 2 anjos dizendo para elas: por que estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas relembraram, isso é descrito antes, no início do capítulo 24 ali. Todo esse trecho das mulheres, quando elas foram até o sepulcro. Elas lembraram das palavras de Jesus quando os anjos disseram isso para elas. Não convinha que Cristo fosse entregue aos pecadores? Vamos ler juntos ali, é só você voltar um pouquinho, 24. Pode ser ali mais ou menos no versículo 7. 6 e 7, ó. Ele não está aqui, mas está ressuscitado, os anjos disseram. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. No 8, e elas lembraram-se de suas palavras, e retornaram do sepulcro, contando todas essas coisas aos 11 e a todos que estavam acompanhando. Só que aqui existe um ponto incrível que a gente precisa compreender. Por que eles estavam duvidando, mesmo com esse relato profundo? Por que os discípulos não acreditaram nas mulheres, mesmo com esse relato tão gigantesco que elas entregaram? Por que o sepulcro estaria com a pedra movida e estaria vazio? O que iam fazer com o corpo de Jesus? Isso acontecia na época também. Muitos casos aconteciam sobre a questão de roubar corpos. Mas eles estavam duvidando e haviam esquecido da mensagem que Jesus estava entregando, de que era necessário ele ser entregue, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser traído. E elas entregaram essa mensagem, repassaram essa mensagem, mas para a gente entender o contexto, no versículo 11, diz ali o seguinte, que para todos os outros, os discípulos, os 11, quem estava acompanhando, as palavras das mulheres pareciam como se fossem contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Só Pedro foi até o sepulcro e viu que realmente só estavam os panos lá, estava aberto, não tinha ninguém, se admirando do que tinha acontecido. Mas a maioria das pessoas, a maioria daqueles que estavam seguindo Jesus ainda estavam duvidosos. Por quê? Porque as testemunhas mulheres na época
não eram muito levadas em conta. A testemunha de uma mulher, no contexto histórico da época, não era levada em conta. Mas olha só que incrível, as primeiras a verem esse momento de Jesus Cristo ressurreto foi através de mulheres. Foi através, que ali descreve, de Maria Madalena. Foi através de Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam lá. Mulheres viram o Senhor Jesus ressurreto. Foram as primeiras, mas o contexto histórico da época fazia como se tivesse desqualificado a mensagem delas. Como se tivesse desqualificado a experiência que elas tiveram naquele momento. E a informação que elas passaram não valeu de nada, parecia uma loucura que elas estavam contando. Ou seja, elas foram relembradas da mensagem de Jesus através dos anjos. Elas tentaram compartilhar essa mensagem para os discípulos, mas para eles ainda parecia conto de fadas, um conto sem noção. Eles ainda estavam tomados pela tristeza, pela dor de ter perdido Jesus e não conseguiam relembrar da mensagem principal dele, que era sobre ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas a gente retorna para o ponto dos dois que estavam nesse percurso, caminhando, como eu disse, dando passos para trás. Guarda isso no seu coração, na sua mente, para você entender bem comigo. Essa caminhada para Emaús era uma caminhada de passos para trás, era uma caminhada de regresso. Eles estavam regredindo em fé e nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu emocional. Eles estavam completamente abalados. Mas ali no versículo 15 e 16, Jesus chega e se aproxima e vai caminhando com eles. Eles estão lá falando, Jesus morreu. Olha só que loucura, cara. A gente estava ali seguindo Jesus, ele foi entregue para ser crucificado, agora ele morreu, a gente largou tudo, a gente está aí agora voltando. Eu não sei o que fazer, eu me sinto perdido, me sinto incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. E eles estavam entristecidos. Jesus chega e vai caminhando junto com eles, se aproxima e vai escutando eles. Mas ali na passagem é descrito que os seus olhos estavam impedidos de conhecerem o Senhor Jesus. Ou seja, naquele momento, quem estava caminhando com eles era um estranho, não Jesus, porque os seus olhos estavam impedidos de conhecer Ele. E o que você compreende com isso? Muitas vezes, uma adversidade, um problema, seja emocional, seja material, financeiro, toma conta da tua cabeça, da tua mente, do teu coração e te faz ficar cego, te faz ter dificuldade de enxergar Jesus. Te faz ter dificuldade de enxergar o Mestre, porque a tristeza toma conta de você. E é um sentimento completamente normal. Você é um ser humano, eu sou, também passei por isso, também passo por isso muitas vezes. Nós não estamos livres de sentir isso. Mas o problema está em ter a sua visão tomada pela tristeza, tomada pela adversidade, pela enfermidade, pela dor. Aí está o problema, porque os nossos olhos ficam impedidos de ver Jesus. Mesmo Ele estando caminhando conosco, lado a lado, para nós vai ser como se fosse um estranho. Mas aí, Jesus segue caminhando junto com eles, escuta eles falando, e Ele questiona esses discípulos. Por que vocês estão indo nessa caminhada, conversando e discutindo, enquanto estão caminhando e estão tão tristes? Estava nítido para Jesus a afeição deles, o semblante deles de tristeza, de revolta, de indignados com o que tinha acontecido. Mas o ponto principal que nós precisamos destacar aqui é que mesmo esses dois estando dando passos para trás, mesmo eles estando regredindo, o Senhor Jesus estava caminhando com eles. Ou seja, mesmo quando a tristeza tentar cegar a sua visão, mesmo quando as dores tentarem te fazer ficar cego, te fazer não enxergar Jesus, não enxergar Deus, o Senhor Jesus vai te buscar, vai ir ao seu encontro no regresso. Mesmo quando você estiver regredindo, dando passos para trás, o Senhor Jesus vai estar caminhando ao teu lado, Ele vai ao teu encontro para saber o que você está passando, para que você fale para Ele o que você está sentindo.
Jesus pergunta para eles: por que vocês estão aí caminhando junto, tristes, discutindo sobre isso aí que aconteceu? Por que vocês estão assim? Vocês estão muito tristes, está nítido isso. E eles se surpreendem com a pergunta do estranho. Lembrem que eles ainda não perceberam que era Jesus. E eles se surpreendem com essa descrição do estranho. Por acaso você é estrangeiro que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Durante todos esses dias? Por acaso está por fora desse assunto principal, cara? Jesus caminhou por tudo que é lugar, tantas cidades que ele passou, e agora em Jerusalém ali, ó, ele foi entregue para ser crucificado, percorreu a via dolorosa, foi até a crucificação, foi na cruz, foi morto. Tu não está sabendo disso? Não ficou sabendo disso? Todo mundo está falando disso. E você precisa compreender que esse contexto é real. Jerusalém era uma cidade grandiosa, uma cidade muito grande, e era óbvio que Jesus estava fazendo algo grandioso. Por onde ele passava, ele fazia milagres, ele entregava palavras incríveis. E a questão da crucificação, da morte de cruz de Jesus, é algo que é um assunto debatido. É óbvio que essa notícia iria estar se espalhando por toda Jerusalém e por fora pelas outras cidades. Então por isso que eles se surpreenderam com a pergunta desse estranho. Poxa, tu é estrangeiro que não está sabendo de tudo isso que aconteceu durante esses dias, durante todos esses dias dessa caminhada de Jesus? E Jesus vai lá e questiona para eles: ah é? O que tem acontecido? Quais coisas têm acontecido? Não sabem das coisas que têm acontecido? Por acaso o Senhor não sabe das coisas? Eu quero saber, me conta. Esse é Jesus questionando. Jesus questionando a eles por que eles estavam duvidosos. Por que eles estavam com aquele sentimento de tristeza? Jesus queria ouvir da boca deles o que eles estavam sentindo com o que tinha acontecido, com tudo que com tudo que estava acontecendo dentro daqueles dias. E Jesus se aproxima de nós, mesmo quando não enxergamos. Jesus se aproxima de nós mesmo quando a tristeza está tentando tomar conta da nossa vida, do nosso coração. Mesmo quando a gente está cego espiritualmente, emocionalmente, por causa dos problemas, o Senhor Jesus vai até nós no regresso. E o Senhor Jesus quer entrar em contato com a gente. O Senhor Jesus quer me redirecionar para o caminho. O Senhor Jesus quer te fazer dar passos para frente de novo. E é por isso que Ele vai ao seu encontro no regresso. Por isso que Ele caminha contigo. Ele não é indiferente ao que você passa, ao que você sente, ao que você tem sentido durante os teus dias, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, onde for. Jesus não é indiferente ao teu sentimento, ao que você está passando. Só que muitas vezes a situação que nós estamos passando nos deixa cegos e nós não enxergamos Deus, mas Ele está lá. Jesus está sempre presente. Jesus está no regresso. Mesmo quando damos passo para trás, o Senhor está ali, nos fazendo, querendo nos fazer voltar a dar passos para frente, nos redirecionar para o caminho certo, o caminho correto. E o caminho correto não é dar passos para trás, não é dar passos para trás, não é voltar para trás. Jesus quer que você siga em frente, e se for preciso, Ele vai atrás, assim como Ele foi atrás desses discípulos, caminhou com eles. No regresso, nos passos para trás, Jesus estava caminhando, fazendo com o objetivo que eles se abrissem, contassem o que estavam sentindo, o que estava acontecendo. Mesmo Jesus já sabendo, era necessário que eles falassem, para que eles pudessem ser redirecionados para frente, para voltar a dar passos para frente. E ali no versículo 17 ao 24 a gente segue dizendo isso aí. Eles seguem explicando tudo o que estava acontecendo sobre a questão da crucificação de Jesus, sobre Jesus ter sido entregue pelos governantes, pelos sacerdotes, sobre a questão que já era o terceiro dia, ele não tinha voltado, não tinha acontecido nada. E eles descrevem sobre a testemunha das mulheres, duvidando do que aconteceu, porque ninguém viu Jesus. As mulheres disseram que viram, que teve uma visão dos anjos que viram ele lá, mas ninguém viu. Foram até lá e ninguém enxergou ele. Olha só que complicado. Que coisa complicada, que coisa estranha, que coisa maluca. Eles iam conversando e Jesus ia escutando ele, ia escutando cada um deles. Jesus ia questionando. E sabe, nenhuma dúvida vem de Deus. Nenhuma dúvida que você possa ter provém de Deus. Ou seja, qualquer coisa que você precise questionar, o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a mensagem pronta para você, pronta para a sua vida. Confie na mensagem de Jesus. Permita que Ele te abençoe. Permita que Ele venha trazer as respostas para a sua vida.
Muitas vezes a gente vai se questionar sobre o que tem acontecido. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está mais conosco? Será que Deus não caminha comigo? Será que eu estou sozinho? Será que é o fim? Será que Deus não se importa? Muitos questionamentos vêm sobre a nossa mente. E muitos desses questionamentos vêm através das dores, através das adversidades, das tristezas. Mas o Senhor quer saber através de você. Ele já sabe, mas precisa sair da sua boca as respostas. Precisa sair da sua boca o que você está sentindo. Então, se você tem dúvidas, se abre para Jesus. Desabafe com Jesus. Conte o que você está sentindo para Jesus. Entregue para Ele tudo que você está passando, tudo que você é para Ele. E Ele vai ser a tua resposta. Jesus vai estar sempre escutando. Porque quando nós não falamos com Ele, ou quando nós somos tomados pela tristeza, pela dor, nós estamos limitando Jesus. E o Senhor Jesus é ilimitado. O que Ele pode fazer é ilimitado. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele pode fazer grandes coisas por nós. Mas nós, através das nossas dores, da nossa cegueira espiritual, nós limitamos o agir de Deus. Nós acabamos tendo as nossas mentes fechadas, nossas cabeças fechadas, e não permitimos que o Senhor venha nos transformar de verdade. Porque a dor parece ser muito maior que Jesus. Porque o meu problema que eu estou passando na minha família parece ser muito maior que Jesus. O problema que eu estou passando no meu trabalho, na minha faculdade, parece ser muito maior do que Jesus. Quando na verdade não é. É porque a nossa visão está voltada somente para a adversidade e não para quem vai resolver de verdade esses problemas, que é o Senhor Jesus. E eles vão contando que Jesus de Nazaré morreu, um profeta grandioso em feitos, em palavras, reconhecido por todo o povo. Olha só como era a visão limitada da cabeça deles. Eles não descreveram Jesus como o Filho de Deus, descreveram Jesus como Jesus de Nazaré, como homem. Descreveram Jesus como um profeta, como qualquer outro que já havia passado, através das escrituras que se sabe. Jesus não estava sendo reconhecido por eles como o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir e libertar o seu povo. E aqui existe essa limitação. A tristeza fez com que sumisse da mente deles as informações relacionadas ao Messias que haveria de vir e que veio, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que carregaria o pecado do mundo. O Deus, 100% homem, 100% Deus, que seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. Essas informações foram totalmente apagadas da mente deles por causa da tristeza, por causa da dor, da perca real, do sentimento do momento. E isso é triste, irmão. Isso é complicado. E muitas vezes é inevitável para a mente do ser humano. Muitas vezes a tristeza pode ser um baque tão grande. Muitas vezes você pode ser abatido por uma perda gigante na sua vida. E a tristeza pode tomar conta da tua visão. Pode ser que você esqueça de que Deus vive, de que Jesus vive, que está com você, caminhando com você. Porque a tristeza tenta ser maior do que Ele, mas não é. Jesus não é limitado às minhas dores. Jesus não é limitado aos meus problemas. Ele é muito maior do que todos eles. Jesus é muito maior que a dor que eu possa sofrer ou sentir hoje ou amanhã ou daqui a 2 anos, 3 anos. Jesus é muito maior. Porque maior dor e maior fardo foi Ele que carregou na cruz. Que foi todos os meus pecados de hoje, de ontem, do futuro. Ele carregou na cruz. Me libertando, me dando uma nova vida, me trazendo uma nova vida. Condenado éramos nós. Crucificados eram para sermos nós. Mas Jesus tomou o meu e o seu lugar para nos dar a oportunidade de nova vida. Para que a tristeza não viesse mais tomar conta da nossa vida, mas que Ele viesse a tomar conta. Mas Jesus segue os escutando. Porque é extremamente importante nós permitirmos que o Senhor fale, que Ele quer que a gente fale. E é importante você se abrir com Deus. Como eu disse no começo, quando nós temos dificuldades, quando nós passamos por dificuldades, nós temos muitos problemas relacionados a encontrar Deus. Perceba que aconteceu uma situação bem semelhante, um pouco antes, em que os discípulos estavam no barco e naquele momento era uma tempestade terrível, balançava o barco e Jesus vinha caminhando sobre as águas.
Qual foi a primeira resposta que eles tiveram? Eles se apavoravam e disseram que era um fantasma. E eles seguiam Jesus, acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que estava entregando uma palavra de vida, vida eterna, vida em abundância, que era o Messias esperado, que ia libertar Israel. Mas a primeira alternativa de resposta para alguém andando sobre as águas era um fantasma e não o Filho de Deus, a quem é que eles estavam seguindo. Perceba como o medo tomou conta da visão deles, que eles pensavam que era uma resposta totalmente irracional, uma resposta totalmente fundamentada no medo, quando na verdade era o Mestre, a quem eles estavam escutando, acompanhando e caminhando junto. Era a menor das hipóteses. Era mais fácil ser o Gasparzinho do que Jesus. Que loucura isso! O quanto a dificuldade, a tristeza, a dor pode afetar a tua visão, fazendo com que você não enxergue Deus no meio da tua tempestade. Da tempestade que você possa estar passando. Da que você pode passar amanhã ou no próximo mês. Jesus, ele está no meio das tempestades. Que ele é o único que consegue mandar acalmar. Ele não é o nosso inimigo no meio das tempestades. Ele não é indiferente no meio das tempestades. Ele descansa no meio das tempestades e quer fazer os seus seguidores, a quem o seguem, descansar também. Esse é o objetivo de Deus. Então, mesmo que as dificuldades te façam não enxergar Deus, os problemas tentem te fazer não enxergar Deus, eu quero que você saiba disso. Em nome de Jesus, Ele está presente. Ele está no mesmo lugar. Ele está ali onde você precisa. Ele te enxerga na sua tristeza. Tem uma canção agora que está sendo muito cantada, muito conhecida, que é: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou a minha vida inteira. Lindo momento, uma canção incrível, que é uma realidade na vida de cada um de nós. Muitas vezes os problemas e as situações ruins vão ser gigantes para nós. Nós vamos nos abater, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos sentir fracos e incapazes de que Deus não está conosco, mas o Senhor nunca vai parar de falar. Deus nunca para de se manifestar. Deus nunca está em silêncio na nova aliança. É os nossos olhos que estão tampados por causa dos problemas. É a nossa visão que está fechada por causa dos problemas. É a nossa boca que está tampada porque nós estamos mais comentando sobre as adversidades, sobre os problemas que estamos enfrentando, sobre as dores que estamos sentindo, do que estamos falando sobre aquele que dá a vida, aquele que resolve os problemas de verdade, aquele que transforma nossas vidas por completo. E Jesus, ao escutar o nosso desabafo, o desabafo daqueles dois, e ao mesmo tempo que ele escuta o que nós falamos para ele, o que nós estamos sentindo, é necessário falarmos, ele vai lá e exorta eles. Ele vai lá e disciplina aqueles dois. Como podem ser tão tolos e tardos de coração para acreditarem em tudo que os profetas já falaram? Porque a mensagem ela se confirma, a mensagem ela é real. Jesus começa a destrinchar de Moisés e por todos os profetas sobre as escrituras relacionadas ao Messias que havia de vir. E essa mensagem ele ia explicando. Então, voltamos ao caminhada, 11 quilômetros, 1 hora e pouco. Jesus caminhando com eles, questiona eles, quer saber o que eles estão sentindo. E no momento que Jesus permite que eles falem, Jesus responde: olha só, eu vou relembrar vocês informações importantes aqui. Não convinha que Jesus acontecesse isso com Jesus mesmo, que ele fosse crucificado? Vamos relembrar aqui. E ele vai e reconfirma, vai reafirmando tudo que já havia sido dito pelos profetas e que haviam sido profecias cumpridas através de Jesus. Profecias como o Messias seria nascido de virgem, ele nasceria em Belém, ele traria liberdade aos cativos, ele curaria enfermos, curaria cegos, surdos e mudos, paralíticos, ele não pecaria e dentro dele não haveria engano algum, ele seria traído, seria acusado, ele seria espancado, ficaria em silêncio durante o momento de crucificação, sobre o seu corpo estaria todos os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele seria crucificado entre os criminosos e entre outras profecias que foram confirmadas na crucificação de Jesus. Ele ressuscitaria no terceiro dia. Foi tudo confirmado e foi necessário Jesus
reacender a chama da fé deles durante essa caminhada. Seguindo, normalmente eles ainda estavam dando passos para trás, mas Jesus estava falando com eles. Depois de Jesus escutar, Jesus fala com a gente. Jesus estava explicando para eles para reacender a chama de fé. E hoje, nesse momento, no momento em que você escolhe desabafar para Jesus, contar o que você está passando para Ele, Jesus fala contigo também. Jesus quer te redirecionar para o caminho certo. Jesus quer fazer com que você volte a dar passos para frente. Jesus quer falar contigo. Jesus quer te escutar. Jesus quer te ouvir e Ele vai te responder. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai fazer com que você venha e volte a escutar a voz dEle. Ele vai fazer isso com você. E aí, enquanto Jesus ia explicando durante essa hora, chegando a Emaús, Jesus faz como se fosse para longe. Jesus se faz como se fosse em outra direção, como se não fosse parar em Emaús. E eles constrangeram Jesus dizendo: fica conosco porque já é tarde, já vai anoitecer, por favor fica com a gente. Lembrando, ainda não era Jesus, era um estranho para eles. E eles estavam convidando um estranho para ficar com eles na sua casa, para ter uma ceia, um momento de mesa com eles na sua casa, para conhecer mais desse estranho. Esse estranho que nessa caminhada se colocou à disposição para escutar eles, e no mesmo momento que escutou, os ensinou, tentou abrir os olhos deles novamente, reacender a chama de fé daquilo que eles acreditavam, aquilo que eles seguiam, que a tristeza não podia ser maior. E eles fizeram isso. E ali, Jesus fica. Jesus permanece com eles. Ele entrou e permaneceu com eles. Jesus, Ele te escuta na tua oração. Ele escuta a tua voz. Jesus, Ele também te responde na oração. Ele te responde através da sua palavra. Mas só você pode escolher que Ele fique contigo ou não. Porque Jesus, Ele vai até nós no regresso. Ele vai até nós enquanto damos passos para trás. Mas ali Ele não permanece. Jesus não permanece no regresso. Ele só vai ao nosso encontro. Ele quer nos redirecionar para frente de novo. Ele quer te fazer dar passos para frente de novo. Jesus não permanece no regresso e não tem nem o desejo de fazer isso. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao teu encontro. A caminhada para Emaús não é um lugar de permanência. Não é para ser uma caminhada eterna. Não é para ser uma caminhada simplesmente com passos para trás. Mas é um lugar de passagem. Assim como a gente já descreveu muitas vezes o deserto. O deserto também. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E muita gente quer permanecer no deserto. Muita gente quer permanecer na caminhada para Emaús, dando passos para trás, porque estão tomados pela tristeza, tomados pelos problemas. Esquecem de quem Jesus é e do que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Mas a decisão de sair dessa posição, sair do lugar de passagem, parar de dar passos para trás, só cabe a cada um de nós. Jesus oferece a sua palavra. Jesus oferece relacionamento. Jesus te escuta e te responde. Mas só você pode pedir para Ele ficar contigo, permanecer contigo, para que você volte a dar passos para frente. E aí segue. No momento, para a gente ir finalizando essa mensagem, nós vamos ter um momento incrível, que é o momento crucial da vida de cada um de nós, que é o momento da mesa e o pão. Ali acontece a questão deles assentados à mesa. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e entregou a eles. E naquele exato momento os olhos deles foram abertos. E ali Jesus desapareceu diante deles. Olha só que incrível. Só se senta na mesa quem tem o desejo de se relacionar. Quem quer ter um contato. Eles chamaram um estranho para ficar com eles, passar a noite com eles, ter uma ceia com eles. Ou seja, eles queriam conhecer esse estranho. Esse estranho que estava conversando com eles no caminho, esse estranho que escutou eles e ao mesmo tempo respondeu, confortando, reacendendo a chama da fé deles. E da mesma forma é o relacionamento de nós com Deus, de Deus para conosco. É através da mesa. Deus nos chama para um relacionamento. É somente na mesa com Jesus que eu o conheço de verdade. É somente no partir do pão, que é o seu corpo,
É somente no partir do pão, que é a sua palavra, que eu vou conhecer Jesus de verdade. E ali na mesa eu tenho tudo disponível e ali não falta nada. Na mesa de Jesus não existe falta de nada. Na mesa de Jesus existe fartura. Na mesa de Jesus nós temos alimento que não termina nunca. Na mesa de Jesus nós temos um relacionamento, porque nós conhecemos mais o Senhor através de conversa, através de falar com Ele, Ele nos escutar, Ele responder a gente em oração, responder a gente através da sua palavra. É uma troca, é um relacionamento. Nós não podemos viver uma vida com Jesus somente limitada a um culto específico, a um dia específico de ir na igreja. O relacionamento com Jesus ele precisa ser diário. O contato de mesa com Jesus precisa ser diário. Nós precisamos nos sentar à mesa com Jesus todos os dias. Nós precisamos caminhar com Jesus todos os dias. Nós não podemos dar nenhum passo sequer sem Ele. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ser tomados novamente pela tristeza, novamente pela dor e vamos dar passos para trás. Mas o Senhor vai até o seu encontro, querendo te redirecionar de novo para o caminho certo. E é ali que você vai pedir para permanecer com Ele. É ali que você vai permanecer na mesa e conversar com Ele, ter acesso a Ele. Você só tem isso na mesa com Jesus. Na mesa, no partir do pão, no partir da palavra, do seu corpo, os seus olhos vão ser abertos e você vai reconhecer Jesus. E naquele exato momento eles desapareceram. Jesus desapareceu dali. E eles ficaram impactados. Meu Deus, era o Senhor mesmo. O Senhor ressuscitou. É verdade. Toda a tristeza que eles estavam caminhando durante o percurso que eles fizeram até Emaús, dando os passos para trás, toda aquela tristeza que eles estavam sentindo sumiu através das palavras de Jesus. E olha só que incrível isso, cara. Depois que isso acontece, eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente no caminho? Enquanto ele mostrava as escrituras para nós, revelava as escrituras para nós, não estava ardendo o teu coração? Estava. Nesse exato momento, ao escutar a palavra de Jesus, não te arde o coração no momento que Ele está falando contigo, porque não são palavras minhas, são palavras daquele que me envia para fazer isso, daquele que me envia uma mensagem para entregar para você. Não é palavras minhas, não é palavras da minha vontade, é palavras do Espírito Santo, é palavras de Jesus, é a palavra por si só. Assim como o coração desses dois ardeu ao escutar Jesus, mesmo eles não sabendo que era o Senhor, o meu coração e o seu coração deve estar ardendo pela palavra de Deus. E só a palavra de Deus faz o coração arder. Só o amor verdadeiro de Jesus faz o coração arder. E na mesma hora, nesse mesmo momento, Ele chama esses discípulos para redirecionar o caminho deles de volta. Chega de dar passos para trás. Jesus foi ao regresso ao encontro deles, conversou com eles, partiu o pão, teve um momento de mesa com eles, voltou o relacionamento com Jesus. Naquele exato momento, o coração deles começou a arder de novo por essa mudança de vida que Jesus fornecia. Nessa noite, com você, da mesma forma, que o seu coração venha a arder pela mudança de vida, que o seu coração venha a arder pela mudança de hábitos, pela mudança de mente, de pensamento. Porque o Jesus é o único que faz isso, é o único que causa isso em nós. Somente o amor verdadeiro de Jesus faz o coração arder, arder por uma mudança. Não por lágrimas, não por euforia, não por escândalos, mas uma mudança de mente, de dentro para fora. Só Jesus causa isso. Só Jesus faz o nosso coração arder de verdade. Na mesma hora, eles pararam de dar passos para trás. Na mesma hora, eles retornaram para Jerusalém, encontraram os outros e começaram a falar: é verdade, de fato o Senhor ressuscitou. De fato Ele está vivo, a gente estava na mesa, a gente estava conversando, se relacionando com Ele. Ele partiu o pão e nossos olhos foram abertos. A gente estava dando passos para trás, a gente estava regredindo, mas o Senhor estava nos ouvindo e conversou com a gente, acendendo a chama da nossa fé. Da mesma forma é com você. Quando eu me encontrar nas minhas tristezas, no meio dos meus problemas, no meio das minhas tempestades, você precisa falar para Jesus o que você está sentindo, o que você está passando. E Ele vai te responder. Ele vai
te responder através da sua oração, através da palavra de Deus. Ele vai te dar a resposta. E o teu coração vai começar a arder de novo. A fé vai ser reacendida através do amor de Jesus. E você vai voltar a dar passos para frente. Chega de caminhar para trás. Chega de dar passos para trás. Chega de regredir por causa da dor, por causa da tristeza, por causa dos problemas. É momento de voltar a dar passos para frente. E nós só vamos dar passos para frente no momento que nós compreendermos que o Senhor está caminhando conosco. E o desejo do Senhor é que a gente venha caminhar para frente, que a gente venha percorrer a corrida que nos é proposta. E essa corrida não é de marcha ré, não. Essa corrida é de andar para frente. Essa corrida é de caminhar para frente. Essa corrida é de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa corrida é de ter um relacionamento de mesa com Jesus, de conhecer Jesus todos os dias, de amanhecer o dia e eu dizer bom dia para Ele, eu buscar da palavra dEle, escutar algum podcast relacionado de fé, fazer um devocional, fazer uma oração. É manter o Senhor no meu dia a dia, no meu emprego, na minha faculdade, na minha noite, no meu jantar, no meu almoço. É estar com Jesus diariamente. Essa é a vida que nós precisamos ter com Ele. Essa é a vida que você precisa ter com Ele, para que a tristeza não venha tomar conta do teu coração, da tua cabeça, para que a tempestade não venha tomar conta da tua mente, do teu espiritual. Só Jesus fornece isso. Só na mesa você vai encontrar o descanso. Só na mesa com Jesus você vai ter o coração ardendo por Ele, pela palavra dEle. Chega de dar passos para trás. É momento de você redirecionar a tua rota de volta para o alvo. E o alvo é Jesus. E nessa caminhada, não dê nenhum passo se Ele não estiver contigo. Aonde você for parar para descansar, diz para Jesus: fica comigo, Jesus. Fica comigo, amanhã a gente segue caminhando de novo. Quando você for dormir, se deite e diga: fica comigo, Senhor. Amanhã é outro dia e vamos caminhar juntos de novo. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do Espírito Santo para a tua vida. E para encerrar, eu quero orar por você. Eu quero dizer que o Espírito Santo, que Jesus, venha caminhar contigo a partir de hoje. Se você talvez não tenha reconhecido Jesus na tua caminhada, nas tuas escolhas, é momento de redirecionar a rota da tua vida para Jesus, para o alvo correto, para o caminho certo, para a direção certa. O Senhor Jesus, Ele te escuta e Ele te responde através da palavra dEle. Então permita isso, permita que o Senhor fale ao teu coração todos os dias. Não é um relacionamento limitado a dias específicos da semana, é um relacionamento diário. É contato com o Senhor diariamente. Assim, nenhuma tempestade vai abalar o teu relacionamento com Jesus. Nenhum problema vai abalar o teu relacionamento com Jesus. Nenhuma situação ruim vai abalar o teu relacionamento com Jesus. Esses dias vão vir. Esses dias vão chegar. Você vai acordar muitas vezes abatido, se sentindo fraco, se sentindo entristecido. Mas o Senhor vai ser a tua força. O Senhor vai seguir caminhando contigo, jamais esqueça disso. Não permita que a dor, que a tristeza faça com que você pense que está caminhando sozinho. Não. Jesus vai estar caminhando contigo. Permaneça dando passos para frente, mesmo quando a tristeza vai querer fazer você dar passos para trás. Permaneça com Jesus, Ele vai te levar a dar passos para frente. Amém? Que essa mensagem tenha tocado o teu coração, que tenha aberto os seus olhos, assim como os olhos desses dois discípulos foram abertos nessa caminhada de regresso, nessa caminhada de passos para trás. Que os teus olhos tenham sido abertos para saber e entender que Jesus está caminhando contigo. E a caminhada com Jesus é só para frente, irmão, não é para trás. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo todos os dias. Um forte abraço e até a próxima.